Opa, pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento e execução completo PMOB, tá? Eh, Nas próximas aulas nós vamos adentrar ao curso de componentes dinâmicos e adentrar a área desenvolvimento mesmo, da área do desenvolvedor do PMOB. É aqui que o programa se torna o melhor programa para marcenaria, que vai te dar total liberdade para você mexer no que você quiser, lidar com orçamentos, etc, etc. É aqui que o negócio vai ficar legal mesmo, tá? A parte aqui, ó, daqui para cima é funcional. Tudo que a gente aprendeu daqui para cá é operacional, como mexer, entendeu? Como desenvolver é a partir de agora que a gente vai aprender. Porém, o Upmob ele é fundado, tá? Em, principalmente nos componentes dinâmicos do SketchUp. O que é isso? O componente dinâmico do SketchUp é uma forma de você. É uma linguagem de comunicação com máquina que você traz todos aqueles cálculos para fazer, por exemplo, um balcão é o comprimento. A base de um balcão é o comprimento total do balcão menos as duas laterais, tá? Ele usa esta ferramenta para trazer listagens, usinagens para a gente, tá certo? Então, se a gente for e avançar o PMOB direto sem entender de componentes dinâmicos antes, a gente vai cortar um belo percurso do caminho que vai fazer a gente não entender nada quando a gente chegar lá. Por quê? Porque quando a gente chega no PMOB, a maioria das coisas já está desenvolvida. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que está desenvolvido ali e alterar a partir disso, tá? Claro que a gente pode criar coisas do zero como a gente vai criar, tá? Porém, até lá tem essa fase de adaptação e entendimento, tá? Entender os códigos, entender como funciona, entender toda essa parte, ok? Então a gente vai passar por três etapas fundamentais, tá? Que é lógica de programação e algoritmos, tá? Como funciona essa parte de lógica que a gente vai entrar nessa aula já, tá? A gente vai desenvolver componentes dinâmicos a partir só do componente dinâmicos do PMOB, só do SketchUp, sem ligar o PMOB. E a partir que a gente aprendeu, fez ali seus componentes dinâmicos no SketchUp, que a gente entendeu como funciona, como faz, a gente evolui e conecta todo esse nosso aprendizado com o PMOB, tá? Como funciona, quais são os códigos básicos, atributos básicos, etc. e etc. Tá? E aqui está a nossa linha de estudo que a gente vai seguir. Primeiro a gente começa na lógica e na linguagem de algoritmos, depois desenvolvimento de componentes, e daí a gente chega no PMOB desenvolvedor, onde a gente tem introdução do desenvolvedor, MDF do zero, caixa do zero, usinagem do zero, agregado do zero, troca do zero, insumo do zero, e aqui a gente só faz um adendo ao configurador global que ele tem. Mas a partir daqui a gente já consegue programar e desenvolver tudo que a gente pensar e imaginar. Claro que coisas com um grau de dificuldade maior e coisas com um grau de dificuldade menor, ok? Porém, a maioria das pessoas vai se adaptar bem. Não é difícil e nem complexo, ok? Bom, vamos então iniciar a nossa aula pela lógica de programação, como ela funciona e como a gente vai entendê-la, tá? Aqui, quando se diz lógica, a gente traz a principal parte matemática, tá? E alguns símbolos lógicos juntos, tá? Por exemplo, é, o que a gente vai usar bastante no SketchUp é C, tá? Opa. Ou E, que traduzindo para o inglês é if, tá? Or, and.
Isso aqui é o que a gente mais vai utilizar no programa. Quem aí já usou Excel vai se adaptar bem a esse tipo de situação, tá? Como a gente vai usar esses sistemas no PMOB, no componentes dinâmicos? Simples. Por exemplo, a adaptação eh, de uma peça, sei lá, por exemplo, um balcão. Se é lateral passante, eu quero que ele diminua 2 vezes a largura, a espessura da caixa, certo? Certo. E se não for, eu quero que ele pegue o comprimento total. Como é que ficaria isso em lógica de programação, tá? Eu colocaria lá no componente dinâmico igual, certo? Igual. Por que igual? Porque a partir do igual ele se torna uma função, ou seja, um símbolo matemático que a gente pode alterar, tá? E a gente vai colocar, ó, if, tá? Que é C, if. Vamos colocar é, MC, que é modelo caixa, tá? Igual a 1, que se for 0, vou colocar igual a 0, então. 0 é lateral passante, tá? Modelo 0 é lateral passante e o 1 quer dizer que é base passante. Então, se if, aqui a gente tá no comprimento, né? Comp. Escrever letra cursiva no mouse não é fácil. Tá. A gente tem o comprimento, aqui a gente tem um parêntese. Modelo caixa igual a lateral passante, ok? Então eu quero que ele faça comp, que é o comprimento, menos 2 vezes, tá? 2 vezes espessura. Esp, tá? E se não, eu quero só o comprimento. Por quê? Porque eu não vou ter diminuído 2 vezes a espessura, ok? A partir daqui a gente tem uma lógica de programação bem simples, que não funcionaria provavelmente, porque a gente tem um conflito aqui que a gente está puxando o nome dele aqui, mas eu só estou me referenciando para vocês entenderem como é que funciona essa parte de lógica em si nos componentes dinâmicos e como a gente vai utilizar a partir de coisas básicas assim, fundamentar todo o nosso programa em cima disso. Porém, essa parte inicial é extremamente importante, tá? A maioria do sistema ele funciona a partir das equações atuais que a gente já tem. Por exemplo, se eu colocar igual, significa que, vamos assim, x1 é igual a x, então quer dizer que x é igual a 1, certo? Ou se a gente colocar, por exemplo, uma equação que x é igual a 1 mais 2 menos 3 vezes 4 divididos por 5. Como é que funcionaria esse cálculo aqui no nosso sistema? O que a gente pensaria comum é fazer 1 mais 2 menos 3. Né? Opa, 1 mais 2 menos 3 vezes 4 dividido por 5, que não tem como dividir por zero, mas beleza. Mas como é que ele funciona? Ele funciona pela ordem matemática correta, que é multiplicação, dividir, mais soma e subtração, certo? Então, como é que ele faria? Ele faria 4 vezes menos 3, tá? Menos 3, porque ele não... 4 vezes, por parênteses, menos 3, aí é menos 12, aí que ele dividiria por 5. Aqui, esse menos 3, menos 2,4 somaria com 2, que somaria com 1, que ficaria 0,6. Tá? Então, é uma diferença que a gente tem que levar em consideração, tá?
e que é o fundamento básico de uma lógica para a gente entender que é a parte matemática do sistema, tá? Porém, essa lógica que a gente colocou aqui é uma lógica imaginária, uma lógica que a gente pensou, porém não escreveu ela na linguagem que o componente aceita, tá? Por exemplo, aquilo significa esse if aqui que eu coloquei e tal, ele está escrito de forma certa, mas se eu colocasse em vez de vírgula algum sentido comparacional, então isso, senão isso, tá? Ele inibiria, ele teria o mesmo significado para nós humanos. Porém, para a máquina, ele não identifica isso. Para a máquina, ele precisa de palavras, letras escritas certinhas para entender. Tá? Se eu, por exemplo, lá eu colocar em vez de if, colocar se, ele não vai entender, porque ele está programado para entender que if é a forma que ele traz esse sentido de comparação, tá? E aí que a gente entra na linguagem do componente dinâmicos do SketchUp. Ele tem uma lista bem grande atualmente. Se eu colocar aqui, ó, componentes dinâmicos, SketchUp, funções matemáticas. Desculpa, eu tô meio gripado, tá? Ele aqui tem uma listagem bem grande de vários códigos padrões que eles usam, porém, a maioria que a gente vai usar é o sistema lógico, que é if, or e end. E como a gente usa ele, a gente vai aprender agora no SketchUp, ok? Aqui a gente tinha construído nossa cozinha, tá? Eu vou criar aqui, não se preocupem, porque eu só vou demonstrar a linguagem do SketchUp para vocês. Na próxima aula a gente vai adentrar mais a fundo como é que ele funciona e etc. Tá? Vou colocar aqui qualquer coisa, teste. Teste 2. Olha, não pode espaço. Tem que ser junto. Teste 2, teste 3, tá? Por exemplo aqui, ó, teste 2 é igual a 3. Teste 4, teste 3 é igual a 4. Então, se eu colocar aqui, ó, igual if, certo? E colocar teste 2 igual a 3, então, que é a vírgula, certo? Eu abro parênteses ali, coloco o teste lógico, aí eu coloco os resultados se sim, ou seja, eu quero 10, se não, eu quero 5. Podem ver que, como ele é 3, ele me trouxe 5. Por exemplo, se eu colocasse, então, senão eu quero teste 3. Ele não vai mudar. Mas, por exemplo, agora que eu mudei esse teste 2, ele já vai me trazer o teste 3 aqui, né? Por quê? Porque não é o 3 que eu tinha colocado ali, certo? Ou se eu colocar teste 2 igual a teste 3, então eu quero... Opa! Então eu quero, coloco entre aspas, por quê? Porque a partir disso ele vai saber que é uma string, que é uma palavra que ele tem que jogar ali, que ele não tem que puxar de nenhum lugar. Por exemplo, se eu coloco ali a test3, ele vai puxar um atributo, tá? Esse atributo, ele vai puxar o 3. Se eu coloco uma string, ele vai puxar como se fosse uma palavra que ele tem que jogar lá, tá? Então, ó, test2 e 3... Deu uma travada. São iguais. Tá? Senão, teste 2 e 3 são diferentes. Ok? Podem ver, ó, teste 2 e 3 são diferentes, porém se eu deixo eles iguais agora... Opa! Teste 2 e 3 são iguais, ok? Isso aqui é uma lógica simples que o programa faz, que a gente vai aprender melhor como utilizar, como funciona mais nas próximas aulas. Mas essa é a base da linguagem e como funciona a lógica para componentes dinâmicos, ok?
Até a próxima aula. Nas próximas aulas nós vamos começar a desenvolver componentes dinâmicos, tá? E como funciona esses atributos, como é que funciona a nomenclatura das coisas, quais são os nomes que a gente tem que dar para a gente se localizar melhor na forma de comunicar, ok? E a partir daí, a gente vai aprendendo e desenvolvendo junto esses componentes dinâmicos, ok? Coisas que pode fazer, coisas que não pode, se pode fazer, ok? Tudo por aqui. Beleza? Até a próxima aula, gente.